Eu tomei a responsabilidade de ministrar sobre esse tema para a igreja, para todos aqui. Eu falei para a Marisele que dessa vez eu não permitiria que viesse nem convite a outro pastor para ministrar. Sabe por quê? Porque às vezes é necessário se conhecer a realidade que nós vivemos. As crianças vão sair? Oba! Vamos lá dar passe de uso na vaga. Aproveite. Às vezes é necessário que vocês tenham ministrando alguém que conhece bem para vocês. E é necessário que vocês conheçam quem está ministrando. Porque em muitas oportunidades de acampamento, o palestrante tem conhecimento, certamente busca o Senhor, mas depois vai embora e talvez você não sabe como é que ele vive. Não estou dizendo que a gente vai fazer isso sempre, mas quando se fala de edificar o corpo em amor, significa algo que fala de permanência, algo que você fala assim: eu conheço. Quando você está de bom humor, alguns dias passados, alguns meses passados, bem exatamente no dia 11 de dezembro, que foi meu aniversário, tinha acontecido uma situação e eu cheguei aqui meio com a pá virada. E quando eu entrei ali, alguns tinham feito uma festinha surpresa, que não era surpresa, e quando eu entrei, a Najara falou assim: você não está bem, né? Lembra disso? E ela virou para os outros e falou assim: ele não está bem, eu conheço ele, isso aqui não está legal. E eu disse: realmente, eu estava chateado naquela tarde, naquela manhã, sei lá se era manhã, se era tarde. Mas sabe que isso é muito interessante? Porque é quase que impossível você edificar alguém que você não conhece. Quase, estou dizendo que é impossível, mas é quase impossível você edificar alguém que você não conhece. Porque edificação está relacionada a algo que permanece, algo que fica, algo que endurece, algo que cresce, algo que toma forma. Vamos ver o nosso texto? Efésios capítulo 4, do 7 ao 16. Diz a palavra, né? Obrigado, Caio. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, vamos lá? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, o qual o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Que o Espírito de Deus
aplique no nosso coração do seu conhecimento, que saiamos daqui um pouquinho mais conhecedor do que Deus tem para a nossa vida. Graça. O texto começa falando de graça, edificando o corpo em amor, mas é impossível se edificar se não houver a graça de Deus. Sabe o que tem acontecido nos dias em que nós estamos com a igreja? A grande parte do corpo da igreja tem tentado viver na sua própria força. Às vezes nós estamos tentando produzir o que somente o Espírito Santo pode produzir. Esses dias mandaram um vídeo, depois disseram para o Adolfo que era montagem, mas não era montagem, não, tá, Adolfo? Um palestrante, um pastor, um apóstolo, né? Hoje tem muito apóstolo dentro da igreja. Bom seria que dentro da igreja realmente tivesse muitos apóstolos, porque a expressão está relacionada à transmissão, à pregação. Um bom apóstolo hoje seria um bom missionário no campo, aquele que edifica, que fortalece a igreja, e quando ela está fortalecida, ele treina um líder, coloca esse líder a pastorear e ele continua o trabalho apostólico. Mas o que nós vemos hoje é que grande parte dos que se autodenominam apóstolos, eles criam um gado, criam um rebanho para si mesmo, né? E dominam sobre esse rebanho, da onde ele vai tirar todo o seu sustento, ele vai tirar o seu conforto, ele vai tirar o futuro da sua geração. E ele esquece de que, como foi falado aqui, Jesus veio para edificar o seu reino nessa terra. Então é um vídeo que um pregador está convidando o pessoal, né? Ele precisa de 1000 pessoas, e ele vai falando e tal, e de repente um corajoso no meio da congregação, velhinho, levanta e diz: mentiroso. Assim diz o Senhor, e vai dando uma palavra dura. E ninguém gosta de ouvir uma palavra dura no meio da igreja. Ninguém gosta. Porque a igreja criou a fantasia, nós criamos a fantasia, me permite dizer assim, como igreja, nós criamos a fantasia de que o ambiente da igreja é para nosso conforto, nosso deleite. Não é. O ambiente da igreja é preparar soldados para dizer ao mundo que há um rei e edificar morada. Nós vamos ver durante o estudo desse texto que nós fomos chamados para sermos edificados templo para a habitação do Senhor. Tudo por Ele, para Ele, por meio dEle, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Glória, pois, seja dada a Ele. Então tudo começa na graça. Deus nos olha e fala: os amei, os quero, vou usá-los. E aí a palavra de Deus diz que quando Jesus, depois da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição, ele foi às regiões mais miseráveis dos reinos. Ele baixou o inferno, literalmente assim que o texto diz, não para salvar ninguém, mas para proclamar de que Ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, como diz o texto, da onde Ele sai poderoso, e Ele diz para aquele que cativa as pessoas, para Satanás: você não tem autoridade, e Ele concede dons aos homens, ou seja, aos seus. Bem claro o texto seria: Ele concede dons aos seus. Ele concede os seus dons, porque Ele é o único que capturou os dons. Então Ele entrega os seus dons
para a igreja. O que é que você é? O que é que você é? O que é que você é? Ah, que timidez. O que é que nós somos? Igreja. Os dons do Senhor foram dados por Jesus para que eu e você possamos fazer a diferença na geração onde nós estamos. Essa expressão que aparece na sua Bíblia aí, Ele concedeu. Jesus deu. Na década de 80, surgiu um movimento chamado o movimento do Espírito. Quem é crente daquela época, talvez aqui só a Marisele lembre dessa história. Porque foi a geração, nós vivemos essa geração. Quem aqui já era cristão? Os mais antigos. O Azaf Borba, o pessoal ali que começou a igreja chamada Igreja Viva, né? Com que hoje a maioria de vocês só escutam ou pelo YouTube, pela internet, ou quem tem seus CDs. Mas quem vivenciou aquela época da história da igreja, você via claramente que o que aconteceu no primeiro século da igreja também começou a acontecer no meio das igrejas. Curas, mas não somente curas, restauração, compromisso com o Senhor. Um dos maiores levantes missionários da história da igreja, não somente brasileira, mas do mundo inteiro, foi na década de 80, 60 e depois 80. Homens e mulheres, assim como a Nau estava falando dessa menina, que se levantava e nós fazíamos os chamados cultos relâmpagos. Pegávamos um violão, pegávamos uma caixinha de som. Lembra disso, não? Você está por aí? Né? Nós íamos às praças e nós começávamos a tocar as músicas que o Senhor havia nos dado, e as pessoas se rendiam. Se via muita gente dobrar, cair de joelho ali nas praças mesmo. E as igrejas cresciam, fortificadas na palavra. Mas com o passar do tempo, se criou a ideia de que a igreja é poderosa, e a igreja deixou de entender que era edificar o corpo, deveria ser feito para que alguém habitasse nele. De que não era simplesmente para que se criasse um grupo de pessoas poderosas, mas de que se mostrasse para as pessoas que o Deus poderoso continuava habitando no meio de frágeis seres humanos. Então o Senhor vem e Ele concede dons. Você acha que o que Deus em Cristo Jesus concedeu como dons é para você? Você acha que é para você? Quem acha assim, olha, Deus me concedeu dons? Não, vocês não estão entendendo, não é pegadinha não. Você faz parte da igreja. Você crê que quando Jesus subiu ao alto, levou o cativo e cativeiro e concedeu dons aos homens, esses dons é para você? E eu não estou falando de falar em línguas não, nem profetizar, nem nada. Eu estou falando de algo que vem do céu, que entra na história, na tua história, na minha história, e que vai fazer diferença na vida das pessoas. Talvez você pergunte, mas eu nunca desenvolvi um dom específico. Você já parou para pensar que o seu casamento pode ser um dom? Que a sua profissão pode ser um dom dado por Deus? Pode ser o dom dado por Deus? Que quando Jesus levou cativo, cativeiro e subiu às alturas, que Ele pensou, eu quero você naquela profissão, porque você vai render vidas para mim naquela profissão. Você sabia que nem todos foram chamados para pastorear? Eu conto para as pessoas que eu fiz vestibular para a área médica, porque sempre amei medicina. Eu passei e o Senhor falou, não quero você médico, eu quero você pastor. Para alguns pode se pensar, é uma grande loucura, mas a única maneira de eu edificar vidas para Deus é pastoreando.
porque eu fui designado pastor. Eu recebi um dom da parte de Deus para pastorear e, por meio do meu ministério, alcançar e levar vidas a Cristo. Você já buscou saber como Deus quer e pode usar a sua vida? Tem pessoas que tocam muito bem o instrumento, até melhor do que os que estão aqui na frente tocando, mas nunca desenvolverão dom nessa área que sirva ao Senhor. Talvez Deus fale assim: não quero você músico. O cara é músico. Uma das coisas que eu até tenho percebido, de vez em quando chega pessoas que vêm para o contexto da igreja e que têm, né, a agilidade instrumental, e aí vem alguém e fala assim: pastor, olha, fulano de tal toca bem piano, pastor, fulano de tal toca bem tal instrumento. Eu falo: que bom, mas ele pode ser aproveitado. Olha, você falou pensar que Deus não quer aproveitar o seu talento? Deus não quer aproveitar o teu talento musical? Talvez Ele queira que você se desenvolva em um outro dom para a glória dele e não sua. Eu lembro que uma vez chegou um casal aqui, há uns 3 anos atrás, e aí foi me passado: olha, eles tocam bem, eles cantam bem. Eu falei: que bom. Aí eu perguntei para eles, os dois, sentei com os dois: e quais os dons com que Deus pode usar vocês? Não, nós tocamos. Não, sim, eu sei que vocês tocam, mas com que dons vocês creem que Deus pode usar vocês? E eles fizeram assim. Eles estavam esperando que eu os colocasse aqui na frente para que eles mostrassem que sabiam tocar. Não, que eles sabiam tocar, não, eu sabia que eles sabiam. Agora, tocar não significa que descobriu que Deus pode usar isso para edificar outras pessoas. Quando algo que eu faço faz com que outro cresça, eu descobri o dom que eu tenho. O que você faz tem que fazer outros crescer. Não você ser visto e conhecido. Outros devem crescer, devem ser edificados, solidificados, devem amadurecer pelo que você fez. Esses dias, posso contar da Dona Maria? Ela vai testemunhar um dia, mas eu vou testemunhar o que aconteceu naquele domingo aqui. Então chegou uma senhora, Dona Maria, e ela me chamou aqui junto com o Eduardo e a Salete, e ela queria que eu ouvisse dela uma coisa, né? Eu até estava querendo ir para outro lugar, e ela me segurou ali e ela disse: pastor, eu quero dizer uma coisa, eu fui salvo por causa da vida desse homem. Apontou para o Eduardo. Aí o Eduardo, na hora, é claro, quis: não, foi Jesus. Falando: não, foi você mesmo, foi a sua vida, o seu ministério dentro daquele hospital, daquele gabinete, daquele consultório, leva vidas a Jesus. É o seu ministério. Você não precisa ser o pregador, né? Esses dias disseram que Igor vai ser chamado agora de pregador, né? Vai ser pastor. Que bom que Deus, se Deus o chamar para isso, eu faço questão de, como pastor, consagrá-lo, como já influenciei na vida de tantos outros. Mas você pode ser um assistente social cheio do Espírito Santo. E eu tenho uma proposta mais adiante para a igreja de que você possa fazer um curso na área de ação social para desenvolver mais ainda esse ministério. Se essa for a vontade do Senhor, isso vai dar certo, vai chegar lá. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser um bacharel para pregar a palavra com fidelidade e incentivar e influenciar a vida de outras pessoas. Você pode ser um psicólogo cheio do Espírito Santo, isso é a diferença. Você pode ser um dentista cheio do Espírito Santo, o administrador cheio do Espírito Santo, o advogado cheio do Espírito Santo, edificando vidas. Nós temos conversado, Sidão,
bastante sobre isso. Quantas pessoas que vão lá, né? E às vezes ele nem vai ser o advogado da pessoa, mas Jesus tem que ser conhecido por meio da vida dele. O que você pode, olhando para as suas mãos, dizer: eu recebi isso do meu Senhor, eu tenho que desenvolver isso para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento do Senhor. Você vai usar a fisioterapia para isso, Vande? Você entende que é com isso que Deus vai usar, que o poder do Senhor vai se desenvolver por meio disso? Andréia, Carmen, Vero. Ele concedeu dons aos homens. Eu estava vendo um comentário que ele falava que esse texto é baseado num salmo, onde diz que quando Jesus subiu aos céus, ele é o detentor de todos os dons. Então, lá o salmo fala assim: quando subiu o cativo, levou consigo os dons. Então, se eu tenho todos, eu posso conceder, né, para quem eu quiser. Agora, você acha que Jesus vai conceder algo para alguém que não traga edificação, que não mostre completa e distinta diferença? O que significa edificação? Ele concedeu dons aos homens, mas ele concedeu para que haja, entre outras coisas, edificação. E o que é uma edificação? Vamos lá, vamos interagir. Estou mandando um zap para vocês. O que é uma edificação? Uma edificação. Manda de volta aí para mim. Construção. Uma construção. E o que é uma construção? Básico. Vamos usar o mundo dos artistas. Posso, dona Renata? Quando se fala no mundo artístico, vamos fazer uma construção. É que vai fazer um prédio? Quando se fala de, olha, nós vamos fazer uma construção desse tema. Uma chuva de ideias. Né? Vamos confabular para que isso tome forma. Olha, o pensamento, fala, Daniel. Criar algo. Desenvolver algo. Ideias tomam forma. E essa forma traz como resultado vida. Então, uma construção é muito mais do que simplesmente um prédio, é muito mais do que simplesmente uma base. Uma construção está relacionada a esclarecimento, a informação. Você fala: não, pastor, não tem nada a ver com isso. Tem. Se for lá pesquisar, você vai ver que entre tantas coisas que podem se deduzir do que seja construção, entre elas você vai encontrar a ação de se conduzir à virtude, a ação de se instruir, de se esclarecer, de se informar. Igreja é lugar de informação, mas não simplesmente de se passar informação, mas de se levar a pessoa a ter um compromisso com essa informação, de tal maneira que isso passe a ser verdade na sua vida. Porque infelizmente nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos cantando coisas que nós não cremos. Sabe quando nós cantamos? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E quando eu estou na minha solicitude, no meu lugar solitário, quando eu estou sozinho, quando estou eu e Ele é bem-vindo também? Não é?
quando eu não estou sendo honesto com o meu próximo, com o meu irmão, o Senhor é bem-vindo do mesmo jeito. Construção mostra como grande importância também o levar ao alento, o alento de fazer o outro levantar, dar alento. A origem da palavra desse texto, desse termo, edificar ou edificação, está relacionado a fazer levantar, quer seja casa, quer seja edifício, quer seja ideias, quer seja caráter. Mas no nosso tema fala-se de edificar o corpo de Cristo. Então, o que é que nós vamos edificar? O que é que você vai, com os seus dons dados pelo Senhor, o que é que você vai edificar? Olha para o lado. Não durma agora não, tá? Depois vocês dormem. Olha para o lado. Olha para o lado. É a sua esposa? Você vai edificar? É o seu marido? É o seu irmão em Cristo? É o seu filho? Sabe que Deus nos dá as coisas no dia a dia para a gente usar como exemplo, né? Atolou a Fiona, que é a caminhoneta do Cid, da Dé, ali para baixo, né? Veio uns troços para puxar. Tiraram já? Conseguiu? Quem foi olhar? Mas não fez nada, só olhou. Não, estou perguntando quem foi só olhar. Levanta a mão. Agora quem foi lá e pelo menos jogou uma pedrinha? Para 1, 2, quem mais? 3. Qual a diferença entre aquele que jogou uma mínima pedrinha que fosse? Atitude. A construção, a edificação está relacionada a você se dispor pelo bem do outro. Mas tem aqueles que falam, atolou lá, está atolado, estão tentando tirar, está muito bonito, bonito nada, o cara está sofrendo lá. Vamos supor que todos nós, suposição, tá? Pode, hipotético, fora da casinha, mas para a gente entender. Se nós nos reuníssemos todos e fôssemos atrás da Fiona e empurrássemos, todos nós. Mas foi um trator lá, foi um carro, mas se todos nós fôssemos, quem sabe nós tiraríamos mesmo? Não é? Edificação está relacionada a fazer a diferença. Muitas vezes nós não entendemos assim. Nós entendemos assim, o outro faz. Eu não estou dizendo, declaro, se tinha um carro para puxar, se tinha um trator para puxar, não estou dizendo atitude. Talvez alguns estivessem achando até engraçado, mas eu garanto que o Cid saiu estressado daqui. Vamos orar por ele? Ele está aqui ou está? Vamos orar? Baixa a sua cabeça, vamos orar por si. Porque muito provavelmente ele saiu cansado, entristecido. Eu estou supondo. Calinho, ora para o teu Senhor. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela disponibilidade do coração do Cid, nosso irmão amado. Amém, papai. Que sempre se põe à disposição, Senhor, para cooperar no crescimento da tua igreja, Senhor. Jamais ele se negou a fazer qualquer coisa para o teu reino, Senhor.
E nós nos alegramos pela disponibilidade do coração dos filhos, Senhor. Nós queremos te pedir um favor, querido Deus, que o Teu Espírito Santo possa consolá-lo se ele está chateado, se ele está triste, se ele se feriu de alguma forma, Senhor. Que a Tua alegria possa trazer a ele a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mas se ele se alegrou, Senhor, em estar lá, porque ele gosta de fazer isso. Se ele se alegrou em estar lá, Senhor, nós também nos alegramos com ele. Pai querido, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pela nossa omissão. E para que isso venha, Senhor, colar no nosso coração como um exemplo, como um modelo, Senhor. E como nós devemos cooperar um para com o outro, para que o corpo de Cristo venha se formar nesse local, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É claro que descer lá é utópico, tá? Mas estou dizendo que às vezes nós damos sugestões que talvez até traga só irritação para quem está lá no meio mesmo. É porque ele faz assim, porque ele faz assim. Eu lembro que quando nós estávamos construindo aqui, e alguns vão lembrar disso, e o irmão Kid, que não está mais aqui, foi para outro lugar, ele começou a colocar a carreira dessa cerâmica, e quando a gente estava ali na metade, né, Galinho, lembra disso, né? Ele tinha já colocado, estava endurecido já, a argamassa, estava tudo no lugar. Aí me chegou um irmão, começou a olhar, e eu comecei a olhar ele lá, falei, o que ele vai pensar? Tá. Aí a irmã falou, por que você não colocar em diagonal? Aí o pedreiro deu uma olhada assim, e eu quis dar para ele, fica tranquilo. Aí eu falei para a pessoa assim, posso fazer uma pergunta? Por que você não veio antes para somar com a sua ideia? Agora já está feito. Então, às vezes, nós deixamos edificar quando apenas damos a nossa sugestão, que não vai fazer mais diferença nenhuma. Não é? Então, o outro já fez, o prédio já está pela metade, mas se tivesse feito desse jeito, se tivesse... agora é tarde. A Alzira já é morta. Opa! Nossa, tem alguém que é Alzira. Esse é um ditado popular, tá? Agora é tarde, a Alzira é morta, é um ditado popular. Estou matando a Alzira. Então, esse texto, ele fala, a declaração do texto nos conduz à ideia de que a edificação, o que edificar e por que edificar, traz a ideia de que o corpo da igreja invisível está sendo construído para a habitação do Senhor. Na verdade, por todo o texto bíblico, a ideia é de que a igreja é muito mais do que um ajuntamento de pessoas. E ainda nós não perdemos esse paradigma de que a igreja é mais um lugar como qualquer outro. Não é. Não é. Não é um ajuntamento de pessoas. Ela é, na verdade, um organismo vivo que cresce para a morada de Deus no Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. E alguém com voz de trovão, voz potente, lê para nós, a partir do verso 11, com ênfase no verso 17, 18 até o 22. Portanto, lembrai-vos, Efésios 2, do 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, feito por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Anulando em seu corpo a lei de mandamentos, expressas em ordenanças, e o fim dela é criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo,
por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra principal, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, para que Deus, por meio do seu Espírito, venha a habitar em vós. Para que Deus, por meio do Espírito Santo, tome as vossas vidas por morada. Quando se fala de edificação do corpo de Cristo, nós não estamos fazendo algo para que a igreja se torne mais bonita. Quando o Ministério de Casados vai trabalhar com pessoas que estão arrebentadas, com famílias arrebentadas, não é para que as pessoas saibam que na Igreja Batista tem um ministério que trabalha isso, que coisa linda, que maravilhoso. Quando o Ministério de Jovens vai ao campo resgatar jovens, não é para que a gente tenha uma multidão de jovens aqui, não. Quando o pastor vai para o campo para pregar, quando vai para a rádio, você programa na rádio, né? Quando você vai para a rádio ministrar a palavra, não é para que as pessoas saibam ou conheçam mais uma denominação. É para que Cristo cresça no nosso meio. É para que nos tornemos a habitação de Deus. É para que o Espírito Santo use o seu casamento, a sua juventude, o seu ministério, para a glória dele. Ele reine na vida das pessoas, as pessoas se rendam na presença dele. E infelizmente, a maioria de nós, como denominação, ainda não entendeu o que significa igreja. Não entendeu. Olha como o ministério, olha como eles tratam bem as crianças, olha como é bonito as programações que se faz com as crianças naquela igreja. É maravilhoso. Bolufas para nós. O objetivo é de que essas crianças sejam salvas e que elas cresçam e sejam usadas por Deus de maneira gloriosa. E tudo que o Senhor nos permitir seja assim, ou Ele nos tire. Como é que nós devemos produzir a edificação do corpo de Cristo, do corpo da igreja? Quais são as ferramentas utilizadas por Deus para produzir a edificação do corpo de Cristo? Deus não precisa de nada que temos. Mas pastor, você acabou de dizer que minha profissão, o meu ministério, o dom exato é de Deus, Ele concedeu para você. Nada do que nós temos, nada do que nós somos pode influenciar a vida de ninguém. Nada. Seu conhecimento, sua sabedoria, sua estratagema, nada disso pode alcançar ninguém. Mas quando o Espírito Santo, que é um dos instrumentos do próprio Deus, a palavra escrita e falada, e aquilo que o Espírito operou em mim, entra em atividade, aí a mudança acontece. E os resultados
de santificar o corpo, todos, sem exceção, só falando desse texto que nós lemos, todos sem exceção, dentro da igreja, devem chegar a isso, unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, a medida da estatura de Jesus Cristo, e ao amadurecimento espiritual. Vocês viram as crianças correndo aqui na frente, brincando no começo? Viram? Teve uma hora que um puxou o outro aqui de cima, e o outro deu com as costas ali, fez assim, eu, não pode, o que caiu levantou e saiu do pé. Menino faz cada bobagem, né? Criança faz cada coisa que você fica olhando e fala assim, como é que eles conseguem fazer isso? Agora, se você visse um grupo de adultos fazendo a mesma coisa aqui, um puxando o outro batendo aqui, saindo correndo e tal, eu garanto que alguns ficaram olhando assim, o que é aquele bobo que está fazendo lá junto com os jovens pulando para cá e para lá? Estava adorando mesmo o Senhor. Mas a gente parece que está mais acostumado a ver as crianças fazendo isso. Isso está bonitinho, bonitinho. Não está fazendo por beleza não, está falando por adoração mesmo. Quero levar os nossos jovens a serem livres na presença do Senhor. Se eu com 48 anos posso levantar as minhas mãos e ser livre na presença do Senhor, vocês também muito mais podem. Então deixa a vergonha cair de lado, seja usado. Veja, nesse momento aqui, você não estava sendo usado como instrumento de Deus na vida de ninguém, mas você como instrumento estava sendo usado no louvor ao Senhor. Você estava sendo usado. Né? Lembra quando Davi entrou em Jerusalém, saltitando e pulando e tal, e a cueca dele apareceu, Mical olhou de lá e falou, esse rei é como qualquer um beijo, qualquer um vagabundo de rua que fica aí se expondo, aí Davi falou, tá louco, rapaz, mulher, você acha que eu ia deixar de adorar o Deus que eu sirvo por causa de pudor? Diante de Deus, quando nós entramos em adoração, eu não tenho que ficar pensando em pudor se as pessoas estão olhando, se eu estou levantando a mão, se eu estou aplaudindo. Não, eu sou livre na presença de Deus. Eu sou livre na presença do Senhor. Mas, como eu estava dizendo, criança faz coisas que você olha e fala assim, meu Deus do céu, vem correndo, tá com a cabeça ali, cai e sai sorrindo. Não é? Aí quando a gente vai crescendo um pouquinho mais, né, os adolescentes, acho que vai criando um corpinho, já vai querendo dar aquela olhadinha para o outro, né? Aí já quer agir feito adulto, né, para que o menino e a menininha perceba que você não é mais uma criança. Você só brinca em algumas oportunidades, né? Mas em outras você está inteirinho, maravilhoso, tá, engrossa a voz, afina a voz e tal. Então você vai crescendo. Aí você chega na vida adulta. E aí você vai perceber que você vai ter que ralhar. Se você estava dizendo, né, que o Abner está, seus 22 aí, agora está correndo atrás de se aperfeiçoar no curso dele, ou começar a trabalhar, porque ele já percebeu, não posso ficar dependendo do papai o tempo todo, não dá, né? Então, tem que crescer. Às vezes nós temos que jogar os nossos filhos para fora do ninho. Jogar mesmo, sai. Né? Se incomodar com o filho. Está saindo uma estatística agora que os filhos estão querendo voltar, né? 35, 40 anos já não está com o pai. Gente, não vai voltar. Está errado. Está errado. Tem que sair. Meu filho, começa a cheirar, tem moça no ar, cheio do Espírito Santo. Você tem que encontrar alguém. Ou vai se colocar à disposição do Senhor, né, capado pela glória de Jesus, servindo a Deus. Aleluia, é mais ou menos. Mas tem que crescer. Tem que crescer, tem que desalinhar. Tem que desalinhar. Então, até que todos cheguemos à estatura de Cristo, ao amadurecimento espiritual, é necessário amadurecer. É necessário amadurecer. Estou terminando aqui, mas queria falar sobre isso aqui. De todos os crescimentos, o mais importante é o espiritual. Todos.
O crescimento espiritual está associado ao grupo de experiências sobrenaturais relacionadas com a salvação. Se você é salvo, você tem experiência com o Senhor, mas você não fica naquelas experiências, você caminha em direção a algo maior. Você não pode ser a mesma coisa que você foi o ano passado. Eu não posso. Devemos crescer. Uma pergunta: por que nós devemos crescer? É natural, é o curso da natureza. Sabe por que nós devemos crescer? Quem nasceu aqui? Quem nasceu? Se você nasceu, você tem que crescer. Aí alguém já está pensando: e os anão, pastor, os anãozinhos? É uma anomalia. Cresceu, mas é uma anomalia, né? Alguma coisa aconteceu e estagnou. Não é normal. Não é normal. Quando você vê um anãozinho, esses dias a Lizia falou assim: ó, um anãozinho, isso é bullying já, né? Um anãozinho, cara. Não, vamos chamar de anãozinho. Pode, né? Esses dias a Lizia falou: papai, eu achei que era uma criança. E era um anão. Eu falei, né? Agora você não vai olhar para uma pessoa, né, normal, em altura, e dizer: ah, é uma criança, não é? Então, assim, se há uma anomalia, você já sabe, algum problema aconteceu. Mas o natural é que se cresça, porque você nasceu, e se nasceu tem que crescer. Onde existe vida, tem que necessariamente haver crescimento. Nós devemos crescer porque nascemos. Um ser que não cresce está fadado à morte prematura. A parábola da semente, Mateus 13, de 1 a 9, você pode ler depois, mostra que uma boa edificação estará sempre relacionada a um profundo alicerce. Tem uma parte daquela parábola da semente onde Jesus fala que há aqueles que caíram entre as rochas e até cresceram, mas como não conseguiram criar raízes, morreu. Em Ezequiel, no capítulo 37, que fala a respeito do vale de ossos secos, você lê depois também, você vai perceber uma coisa interessante. Um dos maiores problemas relacionado ao povo de Deus, à igreja nos nossos dias, como também foi nos dias de Ezequiel, é a superficialidade. Pessoas superficiais. Para edificarmos alguém, é necessário que nós sejamos maduros. Vamos ficar de pé, hoje vamos ficar aqui. Para que eu seja instrumento de edificação na vida de alguém, eu preciso amadurecer. Há um problema seríssimo e vocês que são mais jovens já começam desde hoje se vacinarem para não permitir que coisas banais, coisas pequenas tirem vocês da direção do que Deus tem. O pastor de jovens não olhou para mim. Estou muito ferido. Com uma vergonha na cara. Fala: não, o pastor está com algum problema comigo, vou lá, pastor, vem aqui. Eu quero dizer para você que eu fiquei chateado porque eu acho que você não olhou para mim. Eu preciso acabar com as picuinhas. Eu não vou esperar os outros. Você acha que alguém está machucado, está ferido com você? Você vai lá, chama a memória: não gostei do que você fez. Quando vocês estavam aqui na ceia, quando eu preguei uma palavra sobre dízimo, era exortativo, eu falei, deixei claro, era exortativo, não era uma palavra didática, não era ensinar. E aí depois disso, algumas, não foram algumas só, mas algumas pessoas vieram conversar comigo, e entre elas uma pessoa que chegou e falou: pois é, pastor, o fulano de tal ficou muito chateado com aquilo que foi ministrado domingo. Eu disse assim: pois eu vou dizer uma coisa para você, eu estou pouco ligando se fulano de tal ficou chateado.
Sabe por quê? Porque o que eu disse é o que a Bíblia mandou dizer. Eu não inventei o texto bíblico. Eu não inventei. Aí eu disse assim: fulano precisa que eu converse com ele, vou chamá-lo para conversar. E vou exortá-lo. Porque se ele tem o queixo de vidro, alguma coisa está fora do lugar. Nem sempre nós seremos agradáveis quando nós estivermos edificando o corpo. Ah, mas o fulaninho. Lembra quando Jesus, aquela mulher chegou e Jesus estava conversando com ela, a mulher samaritana. Jesus pediu água, era uma maneira de entrar na conversa. Depois Jesus falou para ela assim: vai lá e chama o teu marido. Não é? Ela falou: eu não sou casada. Aí Jesus falou: você falou bem. Você teve 5 homens na sua vida. E o que você está vivendo com ele agora não é teu marido. Será que foi agradável aquela mulher ouvir isso? Jesus chamou ela de quê? O seu sorriso denunciou, né? Você vive em prostituição. Nós queremos edificar as pessoas dizendo para elas: esse homem com quem você está vivendo não é teu marido, e Deus manda você pela palavra casar ou se afastar. Porque tem muita gente vivendo assim, e a igreja está dizendo: não, tudo bem, já vive há muito tempo junto, é marido e mulher. Não é. Não é. Essa é uma mentira que o diabo jogou. Não é. E como é que essa pessoa vai ser edificada? Você dizendo para ela: você quer continuar vivendo com essa pessoa? Case conforme a palavra de Deus diz, porque senão você vai viver em pecado. Não posso orar por você. Pastor, não posso. Inclusive eu recebi, minha esposa sabe, um casal veio me procurar e falou: pastor, nós gostaríamos de receber uma bênção do pastor. Eu falei: não posso orar por vocês. Pelo casamento, pela vida de vocês juntos, não. Vocês não são legalmente um do outro. E dentro da igreja está cheio de pessoas vivendo assim. E os pastores estão deixando, porque recebem o pecado. Vamos edificar um ao outro em amor. Mas às vezes em amor, diga assim para o seu irmão: em amor, às vezes dói. Você acredita nisso? Às vezes o amor traz marcas profundas. Vamos orar. Pai. Me criaste do pó da terra e sopraste em mim tua vida, me fizeste um ser semelhante a ti, Senhor. Mas ingrato pequei contra ti, ao pecado vendi meu coração, condenado